No Salmo 25, que é o salmo de hoje, nós vamos aprender que os justos buscam a proximidade com Hashem, a proximidade com o Eterno e a salvação dos seus momentos de angústia, arrependendo-se e exaltando a bondade de Deus para com aqueles que o buscam. Você já parou para pensar sobre a bondade de Deus na sua vida? É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Eu espero que você continue conosco até o fim. Por enquanto roda a vinheta, deixe seu like aí para nós. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nós estamos analisando os salmos, sejam eles de Davi ou de outros autores, mas que estão contemplados aqui na Bíblia e quanto a gente pode aprender de cada um desses terrenos. Se você quiser ouvir a playlist com todos os salmos, basta clicar aí no nosso canal na playlist e você vai aprender e ouvir cada um dos 150 salmos. Certamente, mesmo que você esteja nos seus afazeres diários, se você colocar no fone de ouvido e ouvir cada um dos salmos, isso vai trazer para você, pelo menos, eu garanto, pelo menos, uma tranquilidade para o seu dia. Enfim, chegamos hoje ao salmo de número 25, em que a gente aborda a relação do homem com Deus mais uma vez, e vamos começar analisando a partir do versículo 6, mais uma vez usando o livro aqui do Rabino Chaim Kanievsky, nos Salmos, e ele fala várias coisas acerca desse Salmo 25, sobre a misericórdia de Deus. Começamos então no versículo 6, que nos diz assim: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Primeiro aspecto que a gente precisa aprender: os salmos foram escritos, obviamente, em hebraico. E quando é feita a tradução, às vezes a tradução ela inverte a ordem das palavras. Rabino Chaim Kanievsky nos explica aqui que o nome de Hashem é inserido logo após a palavra tua misericórdia, Rachamecha, porque este nome, o nome do Eterno, se refere ao atributo da misericórdia de Deus. Então, seria assim a tradução: lembra-te das tuas misericórdias, ó Senhor, e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Nossos sábios rabinos, eles nos apontam constantemente sobre os 13 atributos divinos. Inclusive, quando nós fazemos a oração do Tahanun, no Shacharit diário, nós, ao rezarmos de manhã, podemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus e proclamar os 13 atributos divinos, entre eles, claro, o atributo da misericórdia. E eu quero ler com vocês na página 79. Passou o Eterno perante a sua face e proclamou: Eterno, Eterno, Deus misericordioso e piedoso, tardio em virar-se, abundante em benignidade e verdade, que guarda a benignidade para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e absolve. Perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos. Perdoa-nos, ó nosso Rei, pois transgredimos. Pois tu, Eterno, és bom e clemente, e abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê os 13 atributos divinos, dentre eles o atributo da bondade, da misericórdia, que age em nosso favor pela bondade de Deus, é claro, para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus. Lendo novamente o versículo, nós vemos: lembra-te das tuas misericórdias, ó Hashem, ó Eterno, e de tuas bondades, pois elas sempre existiram. O que a gente aprende com isso? Avichai mais uma vez explica que esses atributos de Deus estão ativos desde o início da criação. Deus não ficou bondoso, mas Ele criou o mundo já através do seu atributo da bondade. Midrash em Bereshit Rabbah 12:15 fala a respeito disso e ensina que Deus criou o mundo através do seu atributo da misericórdia. Que bom
Que precioso é sabermos que a bondade de Deus se espalha, se estende sobre todas as suas criaturas desde a eternidade, desde o início. E a gente vê a bondade de Deus lá no começo, ao criar, a gente vê a bondade de Deus. Nos dias, por exemplo, de Noé, quando Noé achou graça diante do Eterno, por ter sido tzadik em sua geração, uma geração já corrompida, e Deus preserva o homem e os animais através da sua bondade e misericórdia. E essa mesma bondade se estende até nós nos dias de hoje, quando nós fazemos techuvá, quando nós nos arrependemos e buscamos a presença de Deus. Pulamos agora um pouco mais adiante no Salmo 15, nós vamos ler os versículos 12 e 13, que nos dizem assim: ao homem que teme ao Senhor, então preste bem atenção, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A questão aqui não é meramente a riqueza do dinheiro, mas o valor que nós damos à instrução da Torá do Eterno. Se realmente apreciamos a Torá, se nós dedicamos tempo ao estudo da Torá diário, para refletir um pouco na sua vida. Quanto tempo por dia nós passamos diante de telas? Seja ele computador, celular, televisão. E quanto desse tempo que passamos na frente das telas nós dedicamos a vídeos, a filmes, a novelas ou mesmo a programas jornalísticos? Mas quanto desse tempo do nosso dia nós dedicamos a ler Torá? Isso mostra para nós o que é mais relevante na nossa vida. Se você sempre tem tempo para assistir um filme, se você sempre tem tempo para assistir uma novela, mas se queixa de nunca ter tempo para estudar a Torá, talvez você não esteja analisando quais são as suas prioridades. O homem que teme a Deus dedica tempo ao estudo da Torá. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Muitas vezes nós procuramos um líder e falamos: hoje, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. Quanto do seu dia você dedicou a estudar a Deus, a pedir para que Deus lhe mostre o caminho? Porque aqui o texto está falando exatamente disso. O homem que teme ao Senhor, o próprio Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Se você está indeciso, se você está perdido, talvez a primeira lição seja: dedique mais tempo para Deus. Dedique mais tempo para o estudo da Torá. E quando a gente olha aqui para o livro do Chaim Kanievsky, Rav Chaim Kanievsky, o Teilim, esse livro não foi ele que escreveu, foram seus discípulos, pessoas próximas a ele, que deram testemunho, depoimentos e lembram dos seus ensinamentos, e daí foi compilado nesse livro aqui. O livro conta uma história interessante sobre o Chaim Kanievsky e o tempo que ele dedicava aos estudos da Torá. Ele constantemente se preocupava, é óbvio, com os estudos da Torá na sua vida, e não parava mesmo quando estava dormindo, acredite. Meu Deus, essa era a dedicação do Rabino Chaim Kanievsky. Mesmo quando ele estava dormindo, ele estava refletindo na Torá. Mas como assim? A gente não tem poder sobre aquilo que a gente sonha. Aí que a gente tem que parar para pensar. Eventualmente a gente tem sim poder sobre aquilo que nós sonhamos. Se você pensa muito sobre um assunto, você vai sonhar sobre aquilo. Existe um versículo na Bíblia que fala justamente que do muito pensar vêm os sonhos. O relato que está contado aqui no livro fala que um dos seus netos um dia ouviu Chaim Kanievsky, mesmo quando ele estava dormindo, ele estava falando: esta é a obrigação, é ter a halá separada dele. Aí o neto ficou preocupado, e foi a avó, Chegou na Rebet Elisheva, a esposa do Rabino Chaim Kanievsky, e falou: vó, o vô está dormindo ali e está falando, tem que separar a halá. Como assim? E a Rebet então explica para o seu neto: isso sempre acontece. Seu vô, ele estuda a Torá mesmo quando ele está dormindo. Que testemunho, E constantemente era visto nos seus sonhos Rabino Chaim Kanievsky falando
enquanto sonhava, e ele falava de outras citações da Torá, de outras citações talmúdicas. Ele falava, por exemplo, eu tenho que concluir o estudo da Guemará, eu tenho que concluir o estudo da Guemará. Isso enquanto ele dormia, né? As mulheres precisam ouvir da Torá, principalmente a Parashá de Shabbat Zahor. Shabbat Zahor é o Shabbat que faz da memória, o Shabbat da memória, que lembra o que fez Amaleque, né? Esse texto é lido antes da festividade de Purim. E aí, Rav Chaim Kanievsky citava esse texto, entre outros, né? Eu preciso disso, eu preciso disso. E a história nos conta que um dia Rav Chaim Kanievsky estava dormindo e durante o seu sono, durante o seu sonho, ele concluiu um Sium. Sium é a conclusão de um estudo de um livro da Torá ou de um tratado talmúdico, por exemplo. E normalmente se faz uma celebração, uma brahá, quando se conclui o estudo de um livro. E aí ele acorda já pedindo um copo de vinho para que ele possa fazer a brahá festiva por ter concluído um estudo de um tratado talmúdico. Só que esse era o período que antecedia o 9 de Av. Nesse período não se toma vinho, né? Se evita, porque era um período de tristeza das 3 semanas de luto por conta da destruição do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém. Então, ele não sabia o que fazer, daí ele foi estudar se podia ou não beber o vinho. Pelo sim, pelo não, ele na ocasião tomou uma outra bebida que não o vinho, para celebrar a conclusão de um estudo de um tratado talmúdico, né? O que será que nós temos na nossa mente quando nós sonhamos? Será que nós sonhamos com estudos da Torá? Ou será que sonhamos com vanidades, com bobagens? Talvez seja por isso que esses temas estão na nossa mente. Quanto tempo nós gastamos no estudo da Torá diariamente? Quanto tempo nós passamos com Deus através da oração? E quanto tempo nós perdemos com bobagens na TV, na internet, no YouTube? Veja, eu não estou falando para você abandonar Netflix, outros streaming. Não estou falando para isso. Estou falando que talvez seja a hora da gente parar para refletir que a gente está perdendo tempo demais com coisas que não nos edificam. E depois a gente se queixa que não sabe o que fazer, porque a gente não estuda a Torá. Chaim Kanievsky, mesmo enquanto dormia, ele estudava a Torá. Quem sabe seja a hora da gente começar a sonhar com palavras de Torá. Mas isso só vai acontecer se a gente, de fato, durante o nosso dia, enquanto estivermos acordados, estudarmos minimamente a parashá do dia, a porção diária da Torá. Todos nós sabemos que cada parashá é dividida em 7 aliot, 7 leituras. Cada aliá, ela deve ser estudada no seu dia. Então, hoje, quarta-feira, eu vou estudar qual aliá? A quarta aliá. Não é tão difícil da gente achar. Tem sites especializados, né? Você pode entrar aí num site chamado ebical.com e ali tem a parashá da semana, a aliá do dia, seja ela no ciclo completo ou no ciclo trienal. Mas se você não sabe sequer o que é ciclo completo ou ciclo trienal, talvez seja a hora de dedicar mais tempo a aprender os ritos, as culturas, as tradições, as festividades, as regras dentro da fé judaica. Quanto mais tempo você se dedicar ao estudo da Torá, mais Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir nas suas escolhas pessoais. E mais tempo você vai ter para sonhar com palavras de Torá. Quem sabe a gente possa alcançar o mérito de, pelo menos nisso, sermos como o Rabino Chaim Kanievsky. E ainda dentro disso, o livro nos conta que, certa vez, uma pessoa veio até o Rabino Chaim Kanievsky e com uma dúvida, né? E falou para ele: Rabino, no momento, eu não estou sofrendo nenhum efeito adverso por reduzir as minhas horas de sono, acordando mais cedo para estudar a Torá. Mas será que eu devo diminuir? Será que eu devo acordar um pouco mais tarde? Será que eu estou estudando demais a Torá? A longo prazo, eu dormi pouco
pode afetar a minha saúde, eu posso ser prejudicado por conta disso. Aí o Rabino Chaim Kanievsky respondeu: não há necessidade nenhuma de ficar excessivamente preocupado com possíveis consequências futuras de agora você está dormindo pouco e está se dedicando tanto ao estudo da Torá. Contanto que você tenha certeza que dormiu o suficiente, esse sono reduzido não está te prejudicando na sua saúde. Agora, você deve continuar a se levantar cedo para aprender Torá. Rav Chaim Kanievsky disse que está escrito no Sefarim que os Talmidei Rachamim, os discípulos, os estudiosos dos sábios, os alunos dos sábios, merecem o dom especial de poder adormecer imediatamente ao ir para a cama, para garantir que seu precioso tempo de estudo não seja desperdiçado. O que é isso? Está lá no Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O estudioso da Torá, ele tem o mérito de dormir facilmente. Sabe quando você vê a pessoa que estuda a Torá e de repente ele vai, não, agora eu estou cansado, vou deitar. Ele dorme rapidinho. Então, esse é um versículo dos Salmos. Logo pego no sono. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque Deus me faz repousar em segurança. Dedique mais tempo ao estudo da Torá e você vai ver que até o seu sono vai melhorar. Agora nós vamos voltar um pouquinho no Salmo 25, no versículo 10. Ele fala assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Um aspecto muito interessante desse verso é que constantemente a gente vê pessoas falando da bondade de Deus, mas essas mesmas pessoas não se preocupam em cumprir Torá, não andam com tsiniut, com modéstia, não se portam como servos do Eterno. Mas o que nós temos aqui é muito claro. O caminho do Eterno é misericórdia e verdade. Mas para quem? Para quem guarda a aliança, para quem guarda os testemunhos de Deus, para quem cumpre o Shabat, para quem é dedicado aos mandamentos. O Shabat é o sinal da aliança de Deus. Para quem cumpre a Brit Milá, que é outra aliança que Deus fez com Abraão, o patriarca. Para quem anda de acordo com os Edut. Edut quer dizer o testemunho. Né? Isso exatamente é o que está no termo hebraico do Salmo 25, versículo 10. Edut, testemunho de Deus. Mas o que são os Edut, esses testemunhos? Os mandamentos da Torá, as mitzvot do Eterno, eles são divididos, classificados, vamos dizer assim, em 3 categorias. A primeira delas, os mishpatim, as leis civis. Mishpatim são as leis civis, são as leis que promulgam a segurança, que nos ordenam fazer isso e aquilo, que regem a nossa sociedade. Por exemplo, é proibido matar, é proibido roubar, é proibido se deitar com a mulher do próximo, é proibido tratar mal um servo. Esses são os mishpatim. A segunda categoria são os eduyot, os testemunhos. Edut é testemunho, eduyot é o plural. Os testemunhos do Eterno. São testemunhos que mostram a grandeza de Deus para o povo. A gente vai falar disso na sequência, mas a terceira característica ou a terceira classificação dos mandamentos são os hukim, são os decretos divinos. Decretos divinos se classificam como aqueles mandamentos que não há uma explicação lógica, a gente não consegue entender de maneira clara, mas a gente cumpre porque é um decreto divino. Claro que o hok mais conhecido, esse mandamento mais conhecido, é o da pará do mar, ou da vaca vermelha. Está descrito ali em Números capítulo 19 na Torá. Pará do mar, a vaca vermelha, era utilizada no processo, no rito de purificação. E ela, aquele que se envolvia com a pará do mar, com a vaca, ficava impuro, mas ela servia para purificar o outro.
É um conceito um tanto difícil de entender, mas se cumpria por quê? Porque esse é um decreto divino. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre os Hukim nem para os Mishpatim, mas para falarmos sobre os Eduyot, sobre os testemunhos de Deus. 25:10, vamos voltar no texto? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Quando uma mitzvah testemunha um evento histórico ou um aspecto da nossa fé, ela é chamada de Edut, testemunho. Como exemplo de mitzvah, eu já mencionei, é o Shabat. O Shabat, ele atesta a nossa crença que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Outros Eduyot, outros testemunhos, são, por exemplo, as festividades. Nós celebramos Pessach porque nos lembra a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, rumo à terra prometida. Nós celebramos a festa de Shavuot porque nos marca a entrega da Torá aos filhos de Israel. Celebramos a festa de Sukkot, a festa das cabanas, porque Deus fez com que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante 40 anos até chegarem na terra prometida. Então esses são os Eduyot. E como Edut também ficam os Tzitzit, as franjas que nós colocamos no nosso talit, que estão ali porque para nos lembrar dos mandamentos de Deus. E também é um Edut a colocação do tefilim, por exemplo. Quando o homem coloca um tefilim, ali está falando, quando teu filho perguntar no futuro, o que são isso, o que é aquilo, o que é isso, você vai falar de Deus. Então o tefilim, ele é um Edut também. A bondade de Deus, a vereda de Deus, o caminho de Deus, a misericórdia de Deus é para quem cumpre com os seus testemunhos. Será que nós não estamos deixando de lado os Eduyot, os testemunhos de Deus? Será que nós não estamos abandonando os preceitos de Deus, os mandamentos? Como o próprio verso do Salmo aponta, o caminho é através dos testemunhos de Deus. Quanto valor nós temos dado ao testemunho do Shabat, das festividades? Quanto valor? Quanto valor nós damos ao uso do tefilim? Quanto valor nós damos ao uso da cobertura da cabeça pela mulher? Porque a cobertura da cabeça também é uma lembrança do casamento, é uma lembrança da autoridade do marido sobre a mulher, é uma lembrança de Deus como autoridade máxima sobre a nossa vida. E a gente pode aprender muito a respeito disso. Se de fato nós valorizarmos as mitzvot do Eterno, os mandamentos do Eterno, cumprirá em nossa vida aquilo que está escrito na sequência desse salmo, e é um versículo que eu aprecio muito. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que Hashem nos permita o mérito de andarmos em seus caminhos, desenvolvermos essa intimidade com ele, intimidade na presença de Deus, de estudarmos a Torá com tanto afinco, de tal modo que mesmo em nossos sonhos, as palavras de Torá possam permanecer em nossa mente. Se a gente for assim, se a gente agir assim, garantimos que a intimidade de Deus estará conosco, será revelada a nós. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. Se você gostou do nosso canal, se você aprecia os vídeos do nosso canal, considere tornar-se membro do canal, porque a sua pequena contribuição mensal ao canal ajudará a que nós tenhamos mais materiais, possamos adquirir novos livros, novos equipamentos, para que o canal se desenvolva e seja cada vez melhor para cada pessoa. Cada pessoa que investe no canal desenvolve o seu amor pela Torá, pelos testemunhos do Eterno, e que Deus te faça repousar em segurança, cumprindo os mandamentos e revelando a ti a oportunidade preciosa de estudar a Torá a cada dia. Grande abraço, que Deus te abençoe, Shalom e até a próxima.